Bom dia, vamos iniciar a nossa 17ª aula hoje e vamos começar a falar então sobre os biomas brasileiros. Vamos falar primeiro da Amazônia então. Lembrando que a Amazônia, ela não é só brasileira, né? Nós temos a Amazônia em outros países. Então, a Amazônia, ela se estende a vários outros países, Peru, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Suriname, Equador, né? Então tem vários outros países que se estende a floresta amazônica. No Brasil, ela ocupa 49% do território nacional, tá? E a grande diversidade de plantas e animais é enorme neste bioma. E a maior bacia hidrográfica mundial também é a Bacia Amazônica, e o segundo maior rio do mundo em extensão é também o Rio Amazonas. Então aqui nós temos a Bacia Amazônica e o Rio Amazonas também. Bom, a Amazônia o clima é quente, chuvoso e bastante úmido, e ele apresenta planícies, né? Essas planícies elas se alagam e elas formam as típicas matas de igapó e de várzea. Bom, o que são os igapós, então? É a primeira imagem aqui. Elas são próximas, são áreas baixas, próximas aos rios, e por essa razão elas ficam sempre alagadas. Já a várzea, não. Elas são em áreas mais altas, elas também sofrem inundações, mas só no período de cheia. Então, essa é a diferença das duas. O solo da Amazônia é um solo arenoso, ele tem uma fina camada de humus, que é resultante da decomposição de restos de vegetais, né, fezes e restos de animais também. Então, esse solo ele tem esse humus por causa da decomposição, então, desses vegetais e animais que estão na Amazônia. A fauna, então, né? Então, a biodiversidade da Amazônia, ela é enorme, tá? É por esse motivo que ela está sempre, né? Outros países estão de olho na Amazônia. A maioria das espécies da Amazônia nem foram estudadas ainda. A flora ela se divide assim, ó, tem árvores, tem ervas, tem arbustos, tem trepadeiras, tem cipós, né? E a flora ela também apresenta um grande potencial medicinal. Então, por isso que atrai o mercado farmacêutico, né? Porque muitas plantas que nem foram estudadas ainda podem ter nelas substâncias para cura de muitas doenças. Então, a cura pela mata. Então, a floresta é a farmácia mais próxima dos indígenas, dos ribeirinhos, dos seringueiros que vivem lá. Porque é da floresta que eles retiram o remédio, né, para a cura das doenças. Eles conhecem a planta certa, eles sabem a parte que deve ser usada, o método de extração e a dose para tratar várias doenças, né, febres, inflamações. E é um conhecimento que é passado dos mais antigos para os mais novos, e essa prática ela vem sendo utilizada há milhares de anos. Uma riqueza para a produção de medicamentos, de cosméticos, se encontra na Amazônia. Bom, o desmatamento. Infelizmente, o maior crime está ocorrendo na Amazônia. Por que ocorre isso? Essa impunidade a crimes ambientais, retrocesso em políticas ambientais, a atividade pecuária, o estímulo à grilagem de terras públicas. O que é essa grilagem na realidade? A grilagem é a falsificação de documentos para a posse, né, dessas terras que são de outras pessoas. Então, muitas vezes eles roubam as terras dessas pessoas, fazem documentos falsos e dominam, né,
pegam essas terras para si. Sem controle, pode atingir patamares desastrosos para o Brasil e para o planeta. Então, se não houver um controle urgente, é desastroso para o Brasil e para o mundo. Não traz riqueza para os municípios da Amazônia. Por quê? Porque tudo isso fica concentrado nas mãos de poucas pessoas e tudo isso acaba se esgotando muito rapidamente. Então, infelizmente, né, a nossa Amazônia ela está sendo devastada. A mídia pouco fala, mas é terrível o que está sendo feito lá. Os indígenas, né, é o genocídio, a morte deles lá. Muito além dos madeireiros, dos garimpeiros, dos velhos conhecidos dos povos indígenas, eles também estão enfrentando empreendimentos imobiliários, porque querem construir hotéis lá, turismo internacional, projetos estaduais ou federais e até mesmo o judiciário na batalha contra o desmatamento. Porque, infelizmente, né, o governo ele segue colocando em prática as suas políticas de derrubar as leis ambientais. E quando eles tiram as leis ambientais, resulta na destruição da Amazônia. Então, pesquisadores entrevistados pelo Repórter Brasil foram unânimes, né? Os indígenas estão sozinhos na luta de frente da proteção da terra, o enfraquecimento da FUNAI e o avanço da bancada ruralista sobre os direitos indígenas torna sua situação ainda mais vulnerável. Essas comunidades dos ribeirinhos, dos indígenas, eles estão expostos, correndo risco em um momento em que a gente vê a violência avançando. Então, esses índios estão sendo mortos, os ribeirinhos estão sendo mortos. Infelizmente, só eles estão na linha de frente para esta luta. Outra coisa é a Amazônia saqueada, né? O que é quando eu falo em saqueada, como assim? A biopirataria, que é o contrabando de diversas espécies naturais da flora e da fauna, o desmatamento de madeira, a apropriação do conhecimento das populações tradicionais no uso dos recursos naturais, é saquear a Amazônia. Então, outros países vão lá e roubam o que tem na Amazônia. Vou dar um exemplo então para vocês aqui, né? O cupuaçu, o açaí, a andiroba, tudo isso foram plantas, algumas das plantas que foram saqueadas e patenteadas por outras empresas estrangeiras como se fossem deles. Por exemplo, o açaí, ele foi registrado como fosse do Japão. A copaíba foi registrada numa empresa francesa. O cupuaçu foi numa empresa inglesa para ser utilizada como cosmético. Então, além de estar havendo desmatamento, também a biopirataria da nossa Amazônia. Como atividade, vocês vão fazer um desenho, né, representando a floresta preservada e a floresta desmatada. Pode ser uma folha de ofício, vocês separem em duas partes. Numa vocês façam o desenho da floresta preservada e a outra a floresta desmatada. Uma boa aula e uma boa semana para vocês.